Investidores, vou fracionar esse vídeo em duas etapas. A primeira vai ser os aportes que eu realizei, as empresas que eu comprei, e no segundo momento eu vou explicar um pouco do contexto dessas empresas. No mês de outubro eu realizei 3 aportes em empresas que eu já possuo em carteira, porém em datas diferentes, mantendo assim o escopo de aporte fracionado como eu defendo. Meu primeiro aporte foi no dia 11 de 10 de 2023 em AES Brasil. Esse aporte foi de R$ 1.063, totalizando 100 cotas da AES Brasil a R$ 10,63 cada cota. Meu segundo aporte foi em Vale, no dia 23 de outubro de 2023. O montante total aplicado foi de R$ 624,30, totalizando 10 cotas a R$ 62,43. Meu terceiro e último aporte foi ainda assim a AES Brasil. O montante aplicado foi mais ou menos ali de R$ 522, totalizando 50 cotas a R$ 10,43. Então, esses foram os 3 aportes fracionados realizados no mês de outubro de 2023. Agora nós vamos para a segunda parte do vídeo, onde eu vou contar um pouco do contexto das empresas que eu venho comprando. Para quem não se recorda, no meu último aporte fracionado eu comprei as mesmas empresas. E para quem me acompanha há um pouco mais de tempo aqui no canal, sabe que Vale é uma empresa que eu venho comprando desde o mês 6 do ano passado. Eu sempre mantenho na minha carteira o escopo de ter poucas e boas empresas, ao invés de focar na quantidade de empresas. Afinal, quanto maior a quantidade de empresas que você tem na sua carteira, maior a quantidade de relatórios que você vai ter que se dedicar para ler e acompanhar. Para quem não acompanhou o último vídeo, eu comentei com vocês que a AES ela atua no setor de energia elétrica. Dentro do setor de energia elétrica, nós temos 4 subsetores, sendo eles o setor de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. O setor de geração é responsável por gerar a energia elétrica através das usinas solares, eólicas, hídricas e outras fontes geradoras de energia. O setor de transmissão é responsável por captar a energia de quem gerou e levar a energia para quem vai distribuí-la. Tá, mas agora o porquê que eu, Leonardo, invisto na AES Brasil? O porquê que eu resolvi dedicar parte do meu capital a essa empresa? O porquê de eu estar investindo nessa empresa é muito simples. Ela está com diversos projetos em etapas finais que já começarão a dar resultado para ela em questão de energia elétrica em 2024, ou seja, projetos já consolidados que estão em etapas finais. Além disso, o setor de geração de energia elétrica, em comparação com outros setores, possui uma margem de lucro bem interessante. É claro, se formos comparar o setor de geração de energia com o setor de transmissão de energia, a margem não é tão interessante assim. O setor de transmissão possui normalmente uma margem de lucro um pouco maior. Sabendo que essa empresa possui uma margem de lucro atrativa e que seus projetos estão em etapas finais, eu resolvi tomar esse risco e investir nessa empresa. Vale ressaltar que aqui eu falei tomar esse risco, assumir esse risco, porque ela é uma empresa que está no segmento de margens de lucros interessantes, seus projetos já vão começar a entrar em operação em 2024, porém ela é uma empresa que ela está em fase extremamente endividada, justamente pelos investimentos que ela realizou nesse período. No segundo trimestre de 2023, a AES Brasil anunciou uma dívida de 11,8 bilhões de reais, 50% quase mais cara e maior do que a dívida que ela tinha em 2022. Isso é devido aos investimentos que ela está realizando para a construção de novas usinas geradoras de energia. Com uma dívida de quase 12 bilhões, a empresa possui quase 4 bilhões de disponibilidade, totalizando uma dívida líquida de mais ou menos 8 bilhões de reais. Sendo dessa dívida 56% atrelada a CDI, 31% é atrelada a IPCA e o restante é atrelada a outros indicadores, como TJLP, entre outros. As suas maiores dívidas hoje estão atreladas à emissão de debêntures, atreladas a CDI+, com vencimento no longo prazo, 2025 para cima. Seu plano de amortização é bem sólido e fracionado em dívidas de longo prazo, o que auxilia no controle do fluxo de caixa da empresa. A empresa diz que irá voltar ao mercado
para tentar trocar as suas dívidas de curto prazo por dívidas de longo prazo, prolongando assim o prazo médio consolidado de pagamento dessas dívidas e buscando substituir a sua exposição a CDI por preferencialmente IPCA. Mesmo com todo esse endividamento, a empresa conseguiu uma perspectiva bem estável das agências de rating, o que para nós, investidor, proporciona maior segurança nos investimentos. Além de todos esses investimentos, o seu investimento em CAPEX projetado para os próximos 5 anos é de mais ou menos 3,4 bilhões de reais. Porém, somente esse ano já foram feitos 2,8 bilhões de investimento, ou seja, o investimento mais pesado já aconteceu. Tendo isso em mente, a empresa para o longo prazo pode conseguir se consolidar, tornar-se uma boa pagadora de dividendo, que no momento atual, devido aos investimentos realizados, não está conseguindo pagar tantos dividendos assim. O caso dela me lembra muito o caso da Engie. Com esse futuro retorno que pode vir a acontecer bem positivo no longo prazo, a sua política de dividendos se torna muito interessante. A companhia, por meio da política de dividendo, estabelece a distribuição de dividendos e JCPs no montante de 50% do lucro líquido ajustado, ou seja, se ela conseguir quitar boa parte das suas dívidas e conseguir um resultado mais positivo com relação ao lucro, grande parte desse lucro vai ser distribuído através de dividendos e JCPs para nós, investidores. Tendo a sua política como norte e o seu projeto, ela pode ser uma empresa que vai pagar muito acima da média no futuro, e é por isso que eu resolvi colocar ela em carteira e continuo investindo nela, para montar uma posição relevante para que, de fato, se tudo isso que comentamos até agora se consolidar, vai ser uma boa pagadora para nós e para nossa carteira. Agora vamos falar um pouco sobre a Vale. Para quem não viu meu último vídeo, eu peço que termine esse vídeo e entre no meu canal para ver o último vídeo que eu falei de Vale. Nele eu comentei bem detalhado sobre o resultado da Vale no terceiro trimestre de 2023. Pessoal, eu tenho boas perspectivas com a Vale, justamente porque ela sempre foi uma empresa boa pagadora de dividendo e que sempre distribuiu dividendos generosos para nós investidores, a não ser em períodos específicos onde o minério de ferro estava muito barato. Tendo como minério de ferro o principal produto vendido da Vale, ela tem grande exposição ao segmento de construção civil, a parte automotiva, que seria a produção de automóveis, e outras áreas, justamente porque o minério de ferro ele é muito utilizado na produção de aço inoxidável. Além disso, a Vale está entregando uma cotação bem descontada se formos analisar em comparação ao valor patrimonial por ação e o lucro por ação da empresa, ou seja, comparar o valor atual dela com o balanço patrimonial e a DRE que está sendo entregue para nós investidores. Outro ponto que me gera uma vontade muito maior de investir na empresa é os programas de recompra de ação que ela está realizando, porque as ações que estão em tesouraria da empresa não passam pelo rateio dos dividendos, fazendo com que assim os investidores consigam receber um montante maior sem necessariamente a empresa ter que aumentar o valor distribuído, simplesmente diminuindo o rateio que aquele valor vai ser distribuído. Porém, vale ressaltar que para que esses programas aconteçam, grande parte dos lucros vão ter que ser investidos no programa de recompra de ações, fazendo com que assim que no curto prazo o dividendo distribuído para nós, investidores, seja um pouco menores, porque boa parte desses dividendos que seriam distribuídos estão entrando no programa de recompra de ações. Além disso, a política de dividendo da Vale traz pagamentos de dividendos semestrais em meses específicos. Isso facilita muito o controle da minha carteira de dividendo mensal, porque eu sei os meses certinho que vão cair os dividendos da Vale. A sua política de dividendo estabelece uma distribuição semestral referente a setembro, que seria a distribuição baseada no resultado dos primeiros 6 meses do ano, e uma distribuição em março do ano seguinte, referente aos 6 últimos meses do ano passado. Além disso, seu conselho pode aprovar a distribuição de dividendos adicionais via dividendos extraordinários. Isso acontece quando a cotação do minério está muito favorável, fazendo com que assim a empresa tenha mais lucro na sua DRE. Agora, fazendo um pouco de contextualização sobre o cenário da Bolsa de Valores como um todo, é muito comum que em períodos de divulgação de relatórios a gente tenha uma queda nas empresas. Essa queda ou aumento ela está muito relacionado
a superação ou frustração de expectativa do mercado como um todo. Uma empresa, por exemplo, que anuncia um aumento de 20% no lucro dela, porém o mercado esperava um aumento de 50%, tem as suas cotações reduzidas, justamente porque o mercado já estava precificando como se ela já tivesse esse aumento de 50%. Da mesma forma que uma empresa que reporta uma diminuição no lucro de 10%, onde o mercado estava projetando uma redução do lucro de 50%, tem um aumento da sua cotação justamente por estar superando a expectativa do mercado. Essas expectativas, muitas vezes criadas pelo mercado, não refletem o cenário real da empresa. Em conversa com alguns investidores, eu vejo que a projeção de crescimento de receita e lucro, ela se torna um pouco vaga. Por exemplo, uma empresa que ela vem crescendo 10% nos últimos anos. Alguém projetar que ela vai continuar crescendo 10% todos os anos é algo extremamente arriscado. Uma coisa é você crescer 10% numa empresa que fatura 100 milhões. Outra coisa é você crescer 10% numa empresa que fatura 100 bilhões. Às vezes aquela empresa é tão grande que ela nem tem mercado para crescer tudo isso, a não ser que um grande player do mercado acabe quebrando, mandando assim todos os seus clientes para uma outra empresa. Por exemplo, uma small cap onde fatura 1 bilhão de reais, por exemplo, ela tem o potencial de crescer 100% dependendo do ramo e do market share, ou seja, a fatia de mercado que ela tem em suas mãos. Já quando a gente pega uma outra empresa como exemplo, por exemplo, o Itaú, um dos maiores bancos do país. O Itaú ele só vai dobrar de tamanho se algum outro grande player do mercado bancário quebrar, como o caso do Bradesco ou Santander, fazendo com que assim grande parte dos seus clientes migrem para o Itaú. Esse crescimento ele é muito baseado quando a gente olha somente com os olhos de contador do negócio, esquecendo um pouco os olhos de administrador, porque nós sabemos que o resultado na DRE, no balanço patrimonial, ele reflete o que a administração está fazendo naquela empresa dentro daquele período. E além disso, tem alguns fatores que não entram na DRE e no balanço patrimonial, mas que são de extrema importância para quem foca no longo prazo dentro de uma empresa. Como, por exemplo, os recursos humanos, a capacitação dos profissionais, a qualificação dos profissionais e todo o diferencial de mercado daquela empresa, muitas vezes não representados dentro da DRE ou do balanço patrimonial. Tudo isso você pode entender num livro muito interessante que eu recomendo que você leia, chamado Ações Comuns, Lucros Extraordinários, do Philip Fisher. Nesse livro ele traz diversas questões que vão além da DRE e do balanço patrimonial, que faz com que nós, investidores, consigamos entender e refletir um pouco sobre o cenário da empresa e o seu futuro. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que você curte, comente e compartilhe. Faça esse network do bem para que mais pessoas saibam desse vídeo e entendam mais sobre investimento. Sem mais, agradeço a todos e fiquem com Deus.